É comum imaginar um Deus tão amoroso que nunca puniria ninguém. Nancy DeMoss Wolgemuth diz que as Escrituras, contudo, nos dão uma imagem mais completa. A ira de Deus anda ao lado de sua incrível misericórdia. Não dá para ter uma sem a outra, e se você proclamar uma sem a outra, perverte o Evangelho. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Escolhendo o Perdão, Sua Jornada para a Liberdade, na voz de Renata Santos. Você já ouviu alguém dizer, eu amo o Deus do Novo Testamento, mas o Deus do Velho Testamento parece tão mal e irado? Estamos prestes a aprender que as duas partes da Bíblia descrevem com precisão o mesmo Deus. Há algumas semanas, Nancy começou a ensinar a partir do livro do Antigo Testamento de Abacuque, e ela está de volta para continuar esta série hoje. Aqui está ela, na série Abacuque, passando do medo para a fé. Não esqueça, se você perdeu algum episódio, pode ouvi-lo visitando o nosso site www.avivanossoscaracóis.com. Aqui está Nancy. Bem, estamos em Abacuque capítulo 3 hoje e estaremos aqui por mais algumas sessões ainda. Iremos analisar a oração de Abacuque, a oração que Abacuque faz depois de ter encontrado o Deus que é sublime e santo e está em seu trono, o Deus que faz justiça às nações e a indivíduos que o desafiam, esse Deus santo. Abacuque ora e, como vimos na última sessão, ele diz: Senhor, estou em reverência, estou em temor diante de ti, porque tu és um Deus tão incrível e ouvi o que fizeste, ouvi o que disseste e isso me faz tremer. E ele continua orando, ele ora por avivamento. Senhor, aviva nossos corações. E em essência ele ora, em nossos dias, em nosso tempo, tu avivarias a tua obra, tu a farias conhecida, e em tua ira ao julgar o pecado e os pecadores, tu te lembrarias da tua misericórdia? Dissemos que, por causa de Cristo e sua morte na cruz, em nosso lugar, Deus terá misericórdia daqueles que se arrependerem diante dele. Hoje, continuaremos no versículo 3, olhando para a oração de Abacuque. Provavelmente iremos até o versículo 12 hoje. Quero que vejamos nesta oração que Abacuque se lembra das obras incríveis de Deus no passado. Ele vê o que Deus fez. Ele recapitula a história de Israel. Ele reconta o que Deus fez quando libertou os israelitas da escravidão no Egito, quando os conduziu pelo deserto e quando os levou à terra prometida. Ele reconta como foi no Monte Sinai, quando Deus desceu e exibiu sua glória ao seu povo e lhes deu a lei. E ele recapitula a salvação e o juízo de Deus na história de Israel, seu cuidado com o seu povo, a exibição de seu poder. Em sua oração, ao olhar para o passado, ao recontar, recapitular e lembrar dessas coisas, isso o lembra que o que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje. Isso lhe dá a fé para olhar pelo futuro. Lembre-se, o justo viverá pela fé. Como você desenvolve fé em Deus? Bem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ao ler a palavra de Deus, você vê como Deus é. Você vê como Ele age, você vê o seu poder, sua majestade e a sua grandeza. E quando você vê Deus abrindo as águas do Mar Vermelho, levando o seu povo com segurança e depois destruindo os egípcios no mar, você olha para suas circunstâncias e pensa: uau, Ele fez isso? Talvez Ele possa me tirar dessa, talvez Ele possa me livrar. Ele pode fazer com que eu atravesse esse Mar Vermelho, entre aspas. Eu não posso dizer quantas vezes chegamos às sessões de gravação e eu senti que estava diante do Mar Vermelho, esperando as águas se abrirem e dizendo: Senhor, eu não estou pronta. Isso não está se encaixando. Eu não sei como organizar tudo isso. Vez após vez,
Vimos Deus abrir as águas do Mar Vermelho e nos fazer passar, fazendo nosso ministério e minha vida e minha família passarem. Você viu isso em sua vida. Ao ler a palavra de Deus, ela edifica a sua fé. Sua fé é fortalecida ao ver o que Deus já fez. Esta é a importância, a propósito, de conhecer a história bíblica e ensinar seus filhos a conhecer a história bíblica. Alguns de seus filhos, tristemente, sabem mais sobre filmes contemporâneos, programas de TV, músicas de rock, comerciais, vários tipos de tecnologia e o que está acontecendo pelo mundo afora. Eles sabem muito mais sobre isso do que sobre a história bíblica. Você pode se perguntar: eles precisam saber todas essas coisas? Êxodo, Levítico e Números? Sim, porque é lá que encontramos quem Deus é. É lá que vamos adorá-lo e ter fé nele. A história mundial é a história dele. E se você quer ver Deus vivo e ativo e trabalhando em seu favor hoje, você precisa voltar e se familiarizar com como Deus se moveu no passado. Na verdade, você pode tornar a história bíblica e os eventos bíblicos parte de sua vida de oração, como Abacuque fez nesta oração. Ele recapitula o que Deus fez. Não há nada de errado em vir diante de Deus e dizer: Deus, eu me lembro quando fizeste isso, eu me lembro quando fizeste aquilo, eu me lembro quando fizeste tantas outras coisas. E Senhor, eu me lembro do que fizeste na cruz, como julgaste o pecado e derrotaste Satanás. E eu me lembro, Senhor, do que fizeste na igreja primitiva. E me lembro também, Senhor, do que fizeste nesse caso e naquele caso. Isso estimula a fé em seu coração e a ousadia de pedir a Deus para agir em seu dia com um novo avivamento. Começando pelo versículo 3, quando temos essa pequena lição de história, vamos lembrar que esses eventos que vemos nesta oração são referências a eventos passados, mas também são descritivos de como Deus trabalha hoje e são preditivos de como Deus trabalhará no futuro. Este é o lugar onde o Monte Sinai estava localizado, onde Deus visitou seu povo e se revelou a eles em majestade, poder e glória impressionantes. Deus, tu vieste de Temã, o Santo veio do Monte Parã. A sua glória cobriu os céus. Esta é uma descrição da glória Shekinah de Deus. Nós lemos sobre isso anteriormente nessa série, no livro de Êxodo. Os relâmpagos, os trovões e as vozes soando como trombetas. A glória Shekinah de Deus visitou o seu povo no Sinai e os conduziu pelo deserto por 40 anos, levando-os à terra prometida. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Selá. Esta palavra Selá é uma palavra que só é usada no livro de Salmos nas Escrituras, exceto por 3 usos neste capítulo de Abacuque. Não sabemos exatamente o que a palavra Selá significa. Provavelmente é uma notação musical. Geralmente se pensa que indica uma pausa. Pare e pense nisso. Pode ser que, se você estivesse tendo música em sua igreja, você pausaria enquanto o instrumentista faria um interlúdio, ou talvez aumentasse o ritmo para a próxima estrofe, ou aumentasse um tom para a próxima estrofe. É meio que esse interlúdio, onde algo muda na música, mas te dá a chance de parar e pensar sobre o que acabou de ler. Veremos isso 3 vezes neste trecho. Selá. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Isso te lembra do que lemos no capítulo 2, versículo 14? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A terra estava cheia do seu louvor.
Domingo passado, nós cantamos em nossa igreja aquele coro familiar: Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Mas fui impactada pela última linha desse coro enquanto cantávamos repetidas vezes: Glória ao teu nome em toda a terra, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Enquanto Abacuque reflete sobre aquele dia em que parecia que a terra estava cheia do esplendor e do louvor a Deus, isso vai motivá-lo a orar. Ó Senhor, que seja em nosso tempo e que seja pela fé nos dias que virão. Glorifica o teu nome em toda a terra. Versículo 4. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Eu penso que isso descreve o que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus se revelou aos filhos de Israel. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão. E essa frase é interessante, onde se escondia o seu poder. Ao ler aquele relato em Êxodo capítulo 19, parece que Deus exibiu o seu poder, e ele certamente o fez. Mas por tudo que os israelitas viram do poder de Deus naquele dia, naquele momento impressionante com relâmpagos, trovões e vozes, as Escrituras dizem que ele encobriu o seu poder. Eles viram apenas um vislumbre mínimo da majestade e do poder impressionante de Deus. Seria como olhar para o sol para ver toda a plenitude do poder de Deus, olhando diretamente para ele em todo o seu esplendor e glória. Isso te deixaria cega. E Deus sabe que, se alguma vez olhássemos diretamente para ele, de frente, completamente, como ele é, sem ele velar o seu poder, sua majestade, sua glória, a visão nos cegaria, nos destruiria. Então ali, ele velou o seu poder. Ele deu um vislumbre, mas apenas um vislumbre. Versículo 5. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Pense nessa frase: ele olhou e fez tremer as nações. Pense no poder do olhar de Deus. Ele olhou e as nações tremiam em sua presença. Sabe, pensamos que somos tão poderosas, pensamos que somos tão fortes, pensamos que as nações da terra são tão fortes. Tudo que Deus precisa fazer é olhar e as nações tremerão. Verso 6. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Agora, isso não parece fazer sentido. Se as montanhas são eternas, como podem se mover? Se são perpétuas, como podem se abater? Essa é a questão. Elas parecem ser eternas. Elas parecem ser perpétuas. Mas quando Deus olha para elas, elas desaparecem. E então ele diz: os caminhos dele são eternos. Deus é o único que é eterno. Pensamos que aquelas montanhas são tão grandes. Você pensa que aquele marido nunca mudará. Você pensa que aquele filho nunca virá à fé. Você pensa que aquela situação em sua igreja ou no seu local de trabalho nunca mudará. É uma montanha, não se move, não pode se mover, não se move. Montanhas não se movem, mas Deus diz: elas se movem quando eu olho. Deus pode fazê-las tremer. Deus pode fazê-las estremecer. Vimos em nosso país como as coisas podem mudar em um instante, em um momento, com desastres naturais e áreas do país que pensávamos estarem seguras, pensávamos estarem protegidas, e casas que pensávamos estarem bem construídas. Daí vem uma tempestade de algum tipo e tudo é demolido. Deus é poderoso, os caminhos dele são eternos.
tudo pode mudar, tudo vai mudar, mas Deus nunca muda. Versículo 3. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Essas são referências às regiões ao sul de Judá, onde Deus realizou muitos milagres enquanto conduzia seu povo para sair da escravidão do Egito para a terra prometida. Leia sobre esse Deus no Salmo 102, versículos 25 a 27. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. As situações na sua vida que você pensa que nunca vão mudar, Deus pode mudar. Deus pode mudar essas situações. As coisas que você pensa que são estáveis, elas vão mudar, para que você perceba que Deus é fiel e inabalável. Eu amo aquele versículo em Hebreus, capítulo 12, versículo 27. E aqui está a minha paráfrase dele. As coisas que podem ser abaladas, isto é, todas as coisas criadas, as coisas que podem ser abaladas serão abaladas, para que as coisas que não podem ser abaladas, isto é, Deus e as realidades eternas, possam permanecer. Ouça! Se você está colocando sua segurança em coisas ou pessoas que podem ser tiradas de você, você será uma pessoa insegura. Segurança vem ao colocar sua confiança, sua fé em Deus, que nunca pode mudar. Tudo que pode ser abalado será abalado, para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Quando seu mundo é abalado, você descobre no que realmente acredita e se a sua base é sólida e forte o suficiente para durar. Se sua base for qualquer coisa ou alguém que não seja Deus, quando a tempestade chegar, sua casa vai cair. Se sua vida está enraizada e fundamentada em Deus, que é inabalável, você estará segura. Não importa a tempestade que possa surgir no seu caminho. Versículo 7. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Cuxã e Midian eram duas tribos nômades do sul. E, ao verem a vinda, a presença e o poder de Deus, ficaram maravilhadas. É por isso que precisamos orar ao Senhor por uma visitação do seu poder, sua presença e sua glória em nossos dias. Quando oramos por avivamento, estamos pedindo para que as pessoas tremam na presença de Deus. Versículo 8. Era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Neste trecho, há muita fala sobre a ira e a indignação de Deus. Aqui vemos uma imagem de um Deus guerreiro, um Deus que está em marcha. Cavalgaste com os teus cavalos e com teus carros vitoriosos. É uma imagem de Deus que não ouvimos falar muito hoje em dia. Preferimos as imagens de um Jesus gentil, manso e pacífico. Agora, esse aspecto de Deus existe. Existe o coração terno de Deus. Há um Deus que é como uma mãe que amamenta. Há o coração de Cristo. Um caniço ferido ele não quebrará, e a sua voz não se levantará nas ruas. Existe esse aspecto do caráter de Deus. Mas há um aspecto do caráter de Deus que é feroz, impressionante e irado. E há uma ira de Deus que teremos que enfrentar se não estivermos em Cristo.
O Deus guerreiro, Deus que está em busca da salvação do seu povo. Cavalgaste com teus cavalos e com teus carros vitoriosos. Essa é uma palavra-chave no livro de Abacuque. Deus está se movendo para salvar o seu povo. Mas Deus também está se movendo para julgar os ímpios. Não se pode ter a salvação do povo de Deus se não houver o julgamento dos ímpios. Portanto, este trecho fala sobre a ira e a indignação de Deus. Acredito que há uma razão porque nossos métodos evangelísticos estão fracassando tanto hoje em dia e porque as pessoas não estão levando o evangelho a sério. Não vemos convicção de pecado, não vemos pessoas implorando para Deus salvá-las. Vemos pessoas rindo sobre coisas espirituais. Acho que um dos motivos é porque tivemos tão pouco ensino sobre a ira e a indignação e a justiça de um Deus guerreiro que odeia o pecado. As pessoas não têm medo de Deus. As pessoas não temem a ira de Deus. As pessoas não temem passar a eternidade separadas de Deus. Elas não temem o inferno. Então, quem se importa em ir para o céu se não existe um inferno a ser evitado? Se Deus não é um Deus de ira e vingança, por que deveríamos correr para Cristo em busca de refúgio? A graça e a misericórdia e o amor e a compaixão e a gentileza de Deus não se tornarão preciosos para você se você não entender a ira e a indignação de Deus. Então, o que fazemos em nossas igrejas? Jogamos jogos, temos comida, temos atividades e coisas para atrair as pessoas, brilho e glamour, celebridades, grandes programas, música alta e tudo mais para atrair as pessoas para Deus. Posso dizer uma coisa? Quando Deus aparecer, as pessoas vão se interessar por Deus. Elas podem correr, elas podem resistir, elas podem fugir, mas elas não vão ficar sentadas como pedras. Elas vão fazer alguma coisa. Eu fico tão cansada às vezes dos cultos na igreja, onde as pessoas ouvem a verdade e as escrituras, ouvem o pastor derramar o seu coração, mas não fazem nada. Simplesmente ficam ali parados, não há resposta. Hoje, precisamos proclamar o aspecto de Deus que é ira, julgamento e fúria, o Deus guerreiro que vem para a salvação do seu povo e para o julgamento daqueles que estão sem Cristo. Precisamos de um Deus a ser temido, precisamos de um Deus santo a ser adorado. Você pode pensar, isso vai afastar as pessoas, não vai chamar a atenção das pessoas que estão buscando por algo, não é algo que as atrairá. As Escrituras dizem, não há quem busque a Deus. Ouça, se Deus não atraísse nossos corações para si mesmo, nunca o buscaríamos. Mas Deus está buscando atrair as pessoas à fé em Cristo, e Ele fará isso quando exaltarmos a cruz. Mas o que é a cruz? É a ira de Deus contra o pecado. É a santidade de Deus, a glória de Deus em exibição. Vemos no versículo 9 esse Deus guerreiro. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, Selá. Pause. Pense sobre esse tipo de Deus. Aliás, mulheres, não estou dizendo que devemos nos apresentar como pessoas raivosas, irritadas com os pecadores. Nós, ao proclamarmos a ira e a indignação de Deus, precisamos fazer isso com um coração quebrantado, com ternura, com compaixão, pelo fato de que aqueles que estão perdidos e sem Cristo estão em circunstâncias desesperadoras. Não estamos felizes com a ira de Deus.
Não devemos parecer pessoas raivosas, mas percebemos que temos um Deus que está irado com o pecado, que o odeia e o julgará. Fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. Aqui temos referências a tantos eventos na história redentora de Israel: o Monte Sinai, onde os montes tremeram e se contorceram, o Mar Vermelho, onde as águas se abriram e depois caíram sobre o exército egípcio. Versículo 11: o sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Abacuque 3, de 11 a 12. Enquanto eu meditava neste verso ontem, me veio à mente uma estrofe escrita em um contexto totalmente diferente, mas que eu acho que ilustra o que está descrito aqui. Já refulja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Você diz: sim, Deus está vindo. Deus está vindo, Ele é um Deus guerreiro. E o clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Nós temos um Deus guerreiro que marcha pela terra com fúria e trilha as nações com ira. É esse o Deus que colocou toda essa ira e furor em seu precioso e único Filho, Jesus, na cruz. Toda essa ira que essa terra pecadora merece, Ele a colocou sobre Cristo. E é por isso que quando você olha para Cristo e crê nele, um pecador olhando para Cristo, o Salvador justo, você dá a Ele o seu pecado. Ele se tornou pecado por você, para que você pudesse se tornar a justiça de Deus nele. Pense naquilo que você escapou ao buscar refúgio em Cristo pela fé. Isso torna a cruz preciosa quando você vê que mostra um Deus que abandonou seu Filho, um Deus que marchou com fúria e ira para que você pudesse ter sua graça e sua misericórdia. Não estamos falando de um Deus qualquer que só atende nossos caprichos e indulgências e leva nossos pecados levianamente. Este é um Deus santo. O que você vê neste trecho, à medida que avançamos, é a ira de Deus ao lado de sua incrível misericórdia. Não dá para ter um sem ter o outro. E se você proclamar um sem o outro, perverte o Evangelho. O juízo e a salvação. Eles sempre andam juntos nas Escrituras. Eles estão sempre em trilhos paralelos. Não dá para ter um sem o outro. Se você tem juízo sem misericórdia, acaba com terror e desespero. Se você tem misericórdia sem ira, é patético. Não é o Evangelho de verdade. Para que precisaríamos da misericórdia de Deus se não houvesse nada do que sermos salvos, se não houvesse ira e justiça e juízo de Deus dos quais sermos salvos? Louvado seja Deus, Ele é um Deus de ira. E louvado seja Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de juízo e Ele é um Deus de salvação. Quando você adora a Deus, você adora o pacote completo. Não podemos ter um sem o outro. A justiça de Deus torna a misericórdia de Deus tão notável. Nancy DeMoss Wogemuth tem nos ajudado a enxergar isso claramente. É comum ouvir das pessoas e até mesmo seus amigos falarem sobre o amor de Deus.
Mas a ira justa de Deus não é muito popular. O problema é, não podemos ter um sem o outro, e não podemos entender isso sem realmente conhecer o que a Bíblia diz. Você tem permitido que a Bíblia molde seu pensamento todos os dias? E você tem permitido que toda a Bíblia molde todo o seu pensamento? É fácil pular certas partes da Bíblia, como Abacuque, um livro curto na seção final do Antigo Testamento. A série atual de Nancy, Abacuque, Passando do Medo para a Fé, tem mostrado o quão empolgante e relevante o livro de Abacuque é. Nosso desejo é que através destes podcasts você tenha fome pela palavra do Senhor e busque-o de todo o seu coração, como fez a nossa ouvinte. Tenho ouvido os podcasts do Aviva Nossos Corações todas as manhãs enquanto faço as tarefas de casa. Que bênção! Quantos ensinamentos importantes! Que inspiração! Tenho incentivado mulheres a ouvirem também. Se este ministério tem abençoado você e a sua igreja, gostaríamos de convidá-la a fazer parte do que Deus está fazendo em todo o Brasil e outros países da fala portuguesa. Considere fazer uma doação de qualquer valor ao Aviva Nossos Corações. Somos um ministério totalmente sustentado por doações de ouvintes como você, que desejam ver o reino de Deus expandindo. Para doar, visite nosso site www.avivanossoscaracóis.com e clique na aba Doações. Na sua igreja, você canta? Você dá ofertas? Você aplaude? Você treme? Sim, eu disse tremer. Parece estranho para mim também, mas depois do episódio de segunda-feira, entenderemos melhor porque tremer é uma resposta tão apropriada à presença de Deus. Tenha um final de semana abençoado e aguardamos você na segunda-feira para mais um episódio de Abacuque, Passando do Medo para a Fé, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.